O irmão do meu cunhado conseguiu trabalho por indicação de um amigo. Disseram que estavam precisando de funcionários com urgência, que pagavam bem e que o pessoal dali costumava dar boas gorjetas. O que ele não contou foi que queriam alguém para o turno da noite. Também não falou que quase não apareciam clientes naquele horário, nem que na maior parte do tempo ele ficaria completamente sozinho. Não sei se isso ainda acontece hoje em dia, mas naquela época, teoricamente, não era permitido que o posto funcionasse com menos de 3 pessoas, mesmo que apenas uma bomba estivesse aberta. Diego nos contou que aguentar tanto tempo naquele trabalho foi um dos maiores desafios da vida dele. Já dá para imaginar os problemas de trabalhar de madrugada, atendendo diretamente clientes e lidando com dinheiro. Também pesava muito o tipo de gente que circulava pelas ruas naquele horário. Numa madrugada, uma caminhonete chegou ao posto. Dentro dela vinham 2 homens. O rapaz se aproximou da janela do motorista e esperou o vidro baixar. Perguntou quanto iria abastecer, se pagaria no cartão e se precisava de mais alguma coisa. Nunca fique encarando a pessoa que está limpando o vidro do carro, é falta de educação, pensou ele. Mas o olhar dos homens dentro da caminhonete o distraiu tanto que ele acabou se confundindo no que estava fazendo. Foram apenas alguns instantes, mas Diego jurava que os 2 homens eram idênticos. Não como um pai e um filho, nem como irmãos gêmeos que com o tempo começam a apresentar diferenças. Não. Parecia literalmente a mesma pessoa duplicada. Ele disse que aquilo lhe pareceu muito estranho, mas tentou ignorar rapidamente. Os homens pagaram em dinheiro e foram embora. Não devem ter passado nem 2 minutos quando outro carro chegou. Era um Gol simples. Havia apenas uma pessoa dentro dele. A bomba onde Diego trabalhava era a única funcionando naquela noite, e ele também era o único funcionário em serviço. O motorista estacionou dentro do retângulo amarelo, abaixou o vidro e disse quanto queria abastecer. Diego nem prestou atenção no valor. Estava ocupado demais tentando entender o que estava vendo. O homem dentro daquele carro era exatamente o mesmo que dirigia a caminhonete anterior, e também o mesmo que vinha no banco do passageiro. A pessoa pagou em dinheiro e foi embora. Então o frentista voltou a ficar sozinho, cercado por um silêncio absoluto. Ao redor do posto havia avenidas extremamente movimentadas durante o dia, mas quase desertas durante a madrugada. Não existiam outros comércios próximos além dos que faziam parte do próprio posto, e nenhum deles abria naquele horário. Quase ninguém passava por ali a pé. Mesmo assim, depois que o segundo carro foi embora, surgiram 3 figuras na área iluminada pelas luzes do posto. Eram 3 homens da mesma altura, vestidos exatamente iguais, e só de pensar nisso eu fico arrepiado. Todos tinham o mesmo rosto. Poderia ter sido uma brincadeira, mas não parecia. Quando eles terminaram de atravessar o posto, o Diego fez algo que nunca tinha feito na vida, porque sempre achou ridículo. Ele beliscou o próprio antebraço esquerdo para verificar se estava sonhando. Mas não estava. Um terceiro carro chegou trazendo outros 4 homens idênticos aos anteriores e a todos os que começaram a aparecer depois de mais ou menos 2 da manhã. O carro era um Civic ou um Vectra, um dos 2. Quando viu os passageiros, Diego começou a tremer e a ficar nervoso. Estou ficando louco, pensou. Talvez tivesse inalado alguma coisa sem perceber. Já ouvira colegas dizendo que os vapores da gasolina podiam causar alucinações. Mas nunca daquele nível. No máximo diziam ver luzes estranhas ou achar que os símbolos pintados no chão estavam se movendo. Jamais pessoas. Jamais algo tão elaborado e aterrorizante. O frentista começou a se sentir mal. Não fisicamente, mas mentalmente. A preocupação deixou de ser "por que estou vendo isso?" e passou a ser "quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui?" Ele terminou de abastecer, guardou a bomba e recebeu o pagamento.
Ficou atento, esperando ouvir um deles falar. Mas quando o homem abriu a boca, tudo o que se ouviu foi um som agudo, como aquele zumbido irritante no ouvido. Pouco depois eles foram embora, levando o ruído junto, até desaparecer completamente. Quase 40 minutos se passaram sem que mais ninguém aparecesse no posto. Diego desejava que tudo aquilo tivesse acabado, mas a paz da madrugada acabou pelo barulho de uma moto ao longe. O motociclista não tirou o capacete, mas isso não era necessário para reconhecer aquilo que Diego mais temia. Era o mesmo olhar. E definitivamente o mesmo rosto. Mesmo coberto. Ele também pagou em dinheiro e foi embora rapidamente. Até aquele momento, o Diego não tinha saído da bomba. Na verdade, não havia motivo para isso. Mas depois que a moto desapareceu e a ansiedade voltou com a certeza de que aquilo ainda não tinha acabado, ele decidiu fazer algo pior. Aproximou-se da avenida onde de vez em quando passava algum veículo. Queria verificar se as outras pessoas também pareciam iguais. Não demorou muito para o primeiro carro passar. Quando observou os ocupantes, sentiu uma dor no estômago. Não eram apenas iguais. Eles agiam de maneira estranha. O segundo carro que passou também tinha um motorista igual. Mas dessa vez o veículo parou e um dos homens do banco de trás desceu. Ele ficou olhando para Diego como se o analisasse à distância. Diego pensou em ligar para alguém dizendo que estava passando mal. Ainda não sabia se ligaria para a chefe, para a esposa ou para o irmão. Mas o que diria? Que estava enlouquecendo. Que estava tendo alucinações. E se essas pessoas também fossem capazes de vê-los? Quando o carro foi embora, Diego voltou assustado para seu lugar e ficou encarando a rua. Isso até perceber que alguém estava observando ele. E quem você acha que era, senão uma daquelas pessoas idênticas, com olhares horríveis? A pessoa atravessava lentamente a avenida, olhando diretamente para ele. Com medo, Diego entrou no escritório, pegou o telefone e ligou para casa. Esperou. Então, do outro lado da linha, surgiu aquele mesmo som agudo e irritante. Ligou para uma segunda pessoa. Depois para uma terceira. Mas nenhuma ligação completava. Ou era um problema na linha, ou o pior e mais real pesadelo da vida dele. Ele saiu novamente para o posto e olhou para frente. A pessoa continuava ali. Tinha medo dela, mas tinha ainda mais medo de não entender o que estava acontecendo. O máximo que conseguiu fazer foi se aproximar do outro lado da avenida. Dali gritou perguntando quem era e o que fazia ali. O homem atravessou a rua. Caminhou até ele. Aproximou demais o rosto do frentista. Olhou diretamente nos olhos dele e naquele instante Diego esqueceu tudo. A pergunta. A ansiedade. O medo. O sujeito foi embora, desaparecendo nas sombras como todos os outros. No mesmo momento em que ele sumiu, também desapareceu aquela sensação pesada que pressionava os ombros, deixava o ar denso e provocava inquietação. Diego ficou ali parado por um tempo, ouvindo os sons distantes da cidade. Esperava que o céu começasse a clarear a qualquer momento, mas a escuridão continuava. Olhou o relógio. Ainda era um pouco mais de 2 da manhã. Quando foi conferir o caixa, levou um enorme susto. Não havia dinheiro. Procurou nos bolsos. Revistou a mesa do escritório. Olhou em volta da bomba. Não acreditava que tivesse sido roubado. Na verdade, começava a se convencer de que tudo aquilo, todas aquelas pessoas idênticas, tinha sido apenas um sonho ou fruto da imaginação. Quando fizeram a conferência do caixa, realmente não havia registro de abastecimento daqueles veículos. Portanto, também não faltava dinheiro. Tudo pareceu tão real que o irmão do meu cunhado consegue contar essa história com todos os detalhes. Você estava noiado ou sonhou tudo isso? Era o que sempre perguntavam a ele. Até o dia em que conversou com minha irmã.
Ela trabalhou em uma loja e passou exatamente pela mesma coisa que Diego viveu no posto. A diferença é que naquele caso aparecia um homem sozinho. Depois um grupo de 3. Depois outro sozinho. Depois uma dupla. Ou então as pessoas que passavam do lado de fora. Mas todos eram sempre a mesma pessoa. Todos entravam para comprar água engarrafada. Todos pagavam em dinheiro. Minha irmã já tinha contado isso antes para nós. Então, quando o cunhado dela relatou a mesma coisa, eu fiquei sem reação. Mas sabe o que mais me assusta nessa história? Minha irmã também viu um homem parado do lado de fora, enquanto os outros iam e vinham. Provavelmente aquele homem esteve lá desde o começo, só que Diego só conseguiu enxergá-lo no final. Esse homem entrou na loja, aproximou-se dela e puxou sua orelha. Olha, ficou esta cicatriz em mim. Atrás havia uma pequena perfuração que endureceu a pele ao redor e ainda doía um pouco. Diego passou os dedos atrás da própria orelha e também encontrou uma marca. Ele ficou muito assustado com tudo isso. Bom, por isso eu digo que é melhor nunca trabalhar sozinho em turnos da madrugada. Quando comecei a namorar minha esposa, nós éramos bem inconsequentes. Não de um jeito que machucasse alguém diretamente, mas fazíamos coisas que hoje eu jamais faria. Coisas de legalidade duvidosa, por assim dizer. Por exemplo, nós costumávamos explorar casas e prédios abandonados tentando encontrar provas de fantasmas. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, então isso era mais a praia dela. Eu apenas entrava na onda porque gostava dela. De todas as casas e construções que exploramos, houve apenas uma vez em que fiquei completamente sem palavras. Na época eu não conseguia explicar o que vi, e sinceramente acho que até hoje não consigo. Era uma noite absurdamente escura lá fora, daquelas noites nubladas que fazem tudo parecer ainda mais sombrio. Ela tinha encontrado uma casa isolada, longe de qualquer coisa. Era tão velha que mal parecia continuar de pé. Eu sempre ficava desconfiado de entrar nesses lugares, não por medo de fantasmas, mas porque nunca sabia se a casa ia desabar comigo lá dentro. E aquela em especial estava em péssimo estado. Tive que arrombar a porta da frente, que estava pregada com tábuas. Logo depois da entrada havia o que imaginei ter sido uma sala de estar, exceto pelo fato de que metade do chão simplesmente não existia mais. No meio da sala havia um buraco enorme onde antes ficava o piso. Apontamos as lanternas para baixo e dava para ver o que restava de um porão. Eu continuei dizendo para ela que devíamos ir embora, porque aquele lugar claramente não era seguro. Ela não ligava. Ficava repetindo: "Espera só mais um minuto." Essa era sempre a frase que ela usava quando eu queria ir embora. Ela começou a andar pela casa tomando cuidado com os buracos no chão, enquanto eu permaneci perto da porta da frente. Disse que ficaria ali porque não confiava naquele piso. Ela riu e me chamou de covarde. Alguns minutos se passaram e minha curiosidade acabou vencendo. Fui até o outro cômodo onde ela estava. O lugar era um caos de entulho empilhado até o teto. Ela mexia em tudo, tentando encontrar vestígios das pessoas que viveram ali. Isso fazia parte do ritual dela. Eu não queria participar daquilo. Ela me mandou verificar o andar de cima. Deve ter percebido que eu não queria fazer isso, porque antes mesmo que eu respondesse, disse: "Quanto mais rápido revistarmos a casa toda, mais rápido podemos ir embora." Contra a vontade, subi as escadas. A cada passo eu tinha certeza de que pisaria em falso e atravessaria o chão. Logo à direita do topo da escada havia um quarto. Entrei nele primeiro. Era um quarto antigo e ainda havia uma cama ali.
Aquilo me deu uma sensação estranha de tristeza. A cama estava arrumada e nos pés dela havia um roupão dobrado. Parecia que alguém simplesmente desapareceu e deixou a casa exatamente como estava. Continuei olhando ao redor. Havia mais tralha espalhada por todo lado. Muitas roupas, objetos antigos quase se desfazendo e móveis que pareciam quebrar se alguém encostasse neles. No canto do quarto havia um espaço estreito, tipo um esconderijo ou passagem rasteira. Às vezes encontrávamos coisas interessantes nesses lugares. Entrei ali e achei estranho. Estava cheio de coisas de bebê. Caixas de fralda ainda fechadas, potes de comida infantil, mas tudo era muito velho, coberto de poeira e teias de aranha. Alguns potes claramente tinham sido roídos por ratos. Sem contar o cheiro horrível. Quando eu estava prestes a sair dali, achei que ouvi um rangido. Passei a lanterna pelo espaço inteiro. No canto havia outra pequena abertura. Não conseguia acreditar que não tinha percebido aquilo antes. Me arrastei até ela e olhei para dentro. Era uma passagem estreita que parecia atravessar toda a extensão da casa até o outro quarto. O rangido vinha com toda a certeza daquela direção. Eu era grande demais para passar por aquele corredor apertado, então saí do esconderijo e comecei a ir até o outro quarto pelo corredor do andar de cima. O quarto ficava no fim do corredor, à esquerda. Conforme eu me aproximava, o rangido continuava. Ficava mais alto a cada passo. Meu coração disparava, mas não exatamente por medo. Naquele momento eu estava completamente preparado para ser atacado por uma família inteira de ratos. Quando fiquei a poucos passos da porta, o som ficou inconfundível. Caminhei devagar até a entrada do quarto e quase caí para trás. Havia uma mulher sentada em uma cadeira de balanço, olhando pela janela. No começo eu não disse nada. A cadeira estava de costas para mim. Então eu só conseguia ver o topo da cabeça dela e o que parecia ser uma saia longa cobrindo suas pernas. Devagar ela balançava para frente e para trás. Tentei enxergar o reflexo do rosto dela na janela, mas estava escuro demais para distinguir qualquer detalhe. Dei um passo na direção da mulher e o chão rangeu. Assim que ela ouviu o barulho, parou de balançar imediatamente. Comecei a pedir desculpas, dizendo que não sabíamos que alguém morava ali. Antes que eu pudesse terminar a frase, ela voltou a balançar na cadeira, como se estivesse completamente indiferente à minha presença. Por algum motivo, em vez de correr, dei mais um passo à frente e perguntei se ela estava bem. Assim que fiz isso, ela parou de balançar outra vez, então se levantou devagar. Quando ficou em pé diante da cadeira, ouvi sua voz. Na verdade, ela não falou nada, apenas fez um som. Era como um zumbido bem baixinho. Então, de repente, ela virou rapidamente para me encarar. Aquilo me fez pular para trás e sair correndo. Gostaria de conseguir descrever o que vi, mas aconteceu tão rápido que não consegui distinguir os detalhes do rosto dela. Tudo o que percebi foi que era uma mulher idosa, com a pele cortada. Desci as escadas gritando que precisávamos ir embora. Tentei explicar para minha namorada que não estávamos sozinhos e que alguém ainda morava ali. Ela apenas riu. Estava convencida de que eu estava brincando com ela. Eu implorava para irmos embora, dizendo que havia alguém no quarto do andar de cima. Em vez de me ouvir, ela quis ver com os próprios olhos. Eu pedi para ela não subir, mas ela ignorou completamente. A essa altura eu já estava praticamente berrando para sairmos dali, e mesmo assim ela continuou andando. Fui atrás dela escada acima e observei enquanto caminhava até o quarto no fim do corredor. Quando chegou na porta, ouvi ela dizer: "Meu Deus!" Corri até lá também por precaução. Mas quando cheguei na entrada do quarto, ela começou a rir. Dentro do quarto havia apenas a cadeira de balanço. Nenhuma mulher. Ela perguntou se eu tinha ficado com medo da cadeira e continuou rindo da minha cara.
Eu insisti que havia uma mulher ali há poucos segundos, mas ela só ria mais ainda. Ela entrou no quarto e olhou tudo ao redor. Não havia sinal de nenhuma idosa. Eu jurava que tinha visto uma senhora ali, mas ela continuava achando graça da situação. Então passou por mim e saiu do quarto. Enquanto se afastava, disse que já podíamos ir embora. Nós dois começamos a caminhar em direção à escada e então ouvimos o rangido de novo. O som da cadeira de balanço indo para frente e para trás. Ela olhou para mim e congelou. Não havia dúvida nenhuma. Era claramente o barulho da cadeira. Ela moveu os lábios sem fazer som. O que é isso? Nós dois permanecemos imóveis no topo da escada. Ela deu alguns passos na direção do quarto e então ouvimos a mulher cantando. Parecia uma melodia lenta. Quando ela chegou à porta, viu com os próprios olhos a cadeira de balanço se movendo, com alguém sentado nela. Ela não falou nada com a pessoa, apenas se virou e saiu correndo. Nós dois disparamos porta afora logo em seguida. Assim que chegamos ao carro, ela começou a gritar. Ficava repetindo. Que diabos foi aquilo que a gente viu? E eu não dizia nada. Enquanto nos afastávamos dali, eu queria olhar para a janela da casa para ver se havia alguém parado observando. Mas estava aterrorizado demais para fazer isso. Até hoje eu realmente não faço ideia do que encontramos naquela noite. Talvez eu tenha mesmo tido um encontro com algo paranormal. Sei o quanto isso parece improvável, mas quem sabe? Talvez esse tipo de coisa realmente exista. Claro, também poderia simplesmente ser uma mulher muito velha vivendo dentro de uma casa podre e caindo aos pedaços. Mas sinceramente eu não consigo acreditar totalmente nisso. A porta da frente estava pregada com tábuas e havia um buraco gigantesco na sala. Não parecia exatamente um lugar habitável. Não muito tempo atrás mencionei essa história para minha esposa e perguntei se ela lembrava daquilo. Obviamente lembrava. Nós dirigimos até a antiga casa abandonada e ela tinha sido demolida. Não havia mais nada lá. Nem sequer restos da construção. Eu revivo aquela noite na minha cabeça o tempo todo. Tento lembrar do rosto daquela mulher. Fico repetindo para mim mesmo que era apenas uma senhora idosa, mas algo dentro de mim diz que não era isso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Luiz, e a história que vou contar hoje é apenas a ponta de um iceberg sombrio. Isso desde que minha família se mudou para uma cidade próxima da fronteira com a Argentina. O nome da cidade não importa, e prefiro não dizer qual é porque sei que se isso vier a público, mais de uma pessoa vai querer procurar o que estou prestes a contar. Sinceramente, não tenho interesse em incomodar ainda mais algo que já afetou demais a minha família. Tudo começou muito antes de eu nascer, ainda na época dos pais dos meus avós. Eles chegaram àquele lugar quando praticamente não havia nada ali, apenas algumas construções entregues pelo governo. Era algo parecido com aquelas notícias em que oferecem casas muito baratas para povoar regiões desertas. Na minha família sempre disseram que eles pagavam apenas algumas moedas por mês, como se fosse mais uma troca do que realmente uma compra. Com o tempo, entendemos que essa troca não envolvia apenas dinheiro ou uma moradia. Havia algo mais. Algo que ninguém naquela época conseguiu compreender. Quando entregaram a planta da casa ao meu bisavô, que era um homem extremamente teimoso, ele começou a analisá-la detalhadamente e percebeu algo estranho. Nos planos aparecia um porão que não possuía nenhuma entrada visível. Era como se a casa tivesse um espaço oculto que simplesmente não existia na construção real. Aquilo foi suficiente para que ele fosse reclamar.
ele se reuniu com 2 vizinhos que também haviam comprado casas naquele bairro. Apesar das residências ficarem afastadas umas das outras, todas eram idênticas. Compararam as plantas e descobriram a mesma coisa. Todas possuíam um porão que não aparecia em lugar nenhum. Pensaram que fosse um erro ou até mesmo algum tipo de fraude. Quando foram reclamar com os responsáveis pelas moradias, ouviram que não havia problema algum. Disseram que as casas realmente deveriam ter aquele porão e que provavelmente a construtora havia cometido um erro ao não deixar o acesso aberto. Também explicaram que aqueles espaços faziam parte da base original das construções. Meu bisavô não ficou satisfeito, mas naquele momento decidiu não insistir. No dia seguinte, sem contar nada para ninguém, pegou suas ferramentas e se trancou no cômodo onde, segundo a planta, deveria existir a entrada do porão. Era o menor quarto da casa, usado normalmente apenas como um depósito. Naquela época, aquelas casas eram entregues para casais recém-casados. Então o cômodo não era destinado a filhos, mas sim para guardar objetos. Quando minha bisavó ouviu as pancadas, perguntou o que ele estava fazendo. Imaginem a situação. Uma casa nova, recém-entregue, e um dos proprietários quebrando o chão sem dar explicações. Eles discutiram. Pelo menos foi isso que meu pai sempre contou. Mas como eu disse, meu bisavô era muito teimoso e decidiu continuar. A estrutura da casa era extremamente resistente, então ele passou 2 dias inteiros quebrando e golpeando o piso. Foram 2 dias em que praticamente não falou com ninguém. Nem aos amigos, nem aos vizinhos contou o que estava fazendo. E como as casas eram bastante afastadas, o barulho não incomodava ninguém. Quando chegou o fim de semana, que teoricamente seria para descansar do trabalho no campo, ele decidiu terminar o que havia começado. Conseguiu uma marreta e começou a destruir a última camada de concreto. No último golpe, o chão cedeu muito mais do que ele esperava. Uma parte inteira quase desabou, e ele por pouco não caiu junto. Conseguiu se segurar a tempo e ficou olhando para baixo. O que viu o deixou completamente sem palavras. Precisou abrir a janela porque a quantidade de poeira que caiu no porão era enorme. Quando conseguiu enxergar melhor, percebeu que havia mais de 3 metros de profundidade, algo totalmente fora do comum. Porões normais mal chegam a 2 metros e costumam servir apenas para guardar caixas, roupas antigas ou garrafas. Aquilo era diferente. Ele amarrou uma lamparina em uma corda e começou a descê-la devagar. A luz fraca revelou o que havia nas paredes. Não existia reboco, pintura ou qualquer sinal de acabamento. Havia marcas feitas com mãos e dedos, como se alguém tivesse mergulhado as palmas em algum tipo de tinta e deixado símbolos espalhados pelas paredes. Pareciam hieróglifos mal feitos, antigos e bizarros. O chão era de terra úmida e compacta, algo que por si só já não fazia sentido em uma casa como aquela. Em um dos cantos havia uma mesa com uma cadeira. Debaixo da mesa, um quadro virado para baixo, coberto por vários papéis, como se alguém tivesse tentado escondê-lo. Meu bisavô contou tudo para minha bisavó, e ela imediatamente imaginou que pudesse existir uma rede de túneis entre as casas, criado pelo governo para vigilância. Considerando o preço ridiculamente baixo das moradias, a ideia nem parecia tão doida assim. Mas ele a tranquilizou e pediu que não contasse nada a ninguém, nem mesmo aos vizinhos. Disse que se aquilo era algo especial dentro da casa deles, o melhor seria manter segredo. Embora quando dizia especial, na verdade pensasse que poderia aproveitar aquele espaço extra. Com o tempo ficou claro que não era o caso. Aquele lugar já parecia ocupado por alguma coisa. Com a ajuda da minha bisavó, ele desceu até o porão usando uma escada que costumava utilizar para cuidar das árvores frutíferas. Ela segurou a escada por um tempo, mas depois voltou aos afazeres da casa, acreditando que nada aconteceria. Ele ficou sozinho lá embaixo.
A primeira coisa que fez foi sentar na cadeira, pegar os papéis e colocar o quadro sobre a mesa. Quando observou melhor, percebeu algo perturbador. Aquele quadro fazia parte de outro que estava pendurado na sala de jantar da casa. Era um quadro que já havia sido entregue junto com a residência. Era como se uma única imagem tivesse sido dividida em duas partes e a outra metade estivesse escondida naquele porão. No quadro da sala aparecia uma grande casa. No do porão aparecia o mesmo terreno, mas mostrando o parque durante a noite. Depois concentrou-se nos papéis. Eram 4 folhas escritas em um idioma que ele não sabia ler. Mesmo assim, tentou ler, como qualquer pessoa faria ao encontrar algo desconhecido, tentando decifrar aquilo mesmo sem entender. Mas no instante em que começou a ler em voz alta o primeiro parágrafo, a lamparina apagou. A escuridão foi absoluta. A única luz restante vinha da janela lá em cima, extremamente fraca. Mal dava para enxergar a própria mão. Então ele ouviu o vento. A janela aberta deixava entrar correntes de ar que desciam diretamente para o porão, mas o som não parecia natural. Não era apenas vento. Era um chiado parecido com o de uma serpente gigantesca. Algo completamente incompatível com o que estava acontecendo. E então ouviu um ruído arranhando a parede, como unhas passando sobre as pinturas. Naquele momento não conseguiu mais suportar e gritou por ajuda. Um grito que fez minha bisavó correr imediatamente até lá, completamente assustada, porque ele não era um homem que reagia daquela forma. Nunca tinha sido alguém medroso. Meu bisavô percebeu que havia algo profundamente errado naquela casa e subiu as escadas rapidamente, ainda segurando uma das folhas na mão. A primeira coisa que disse foi que sentia que existia algo maligno naquela casa. Naquele mesmo dia, decidiram fechar o buraco com tábuas grossas e trancar o quarto. Depois disso, meu bisavô mudou completamente. Ele não parava de ler aquela folha, e sempre que ficava sozinho, começava a agir de maneira estranha. Dizia ver sombras se movendo pela casa, coisas escuras aparecendo nos corredores ou atrás das portas. Com o tempo, passou a fazer algo ainda mais perturbador. Sempre que ficava sozinho, virava todos os quadros da casa para a parede. Minha bisavó tentou ajudá-lo, mas já não sabia mais o que fazer. Naquela época, pouco se entendia sobre problemas mentais. Ela acabou procurando um médico que, sem investigar muito, receitou substâncias extremamente fortes para acalmá-lo. Mas meu bisavô piorou ainda mais. As visões se tornaram mais frequentes, e ele começou a dizer que as sombras já não estavam apenas dentro da casa. Minha avó contava que às vezes ele acordava de madrugada encarando uma parede vazia, murmurando coisas que ninguém conseguia entender. Até que aconteceu o pior. Certa tarde, minha bisavó saiu para fazer compras e quando voltou encontrou aberta a porta do quarto do porão. Aquilo já era estranho, porque a chave ficava sempre guardada. Desesperada, ela correu até o cômodo, acreditando que algo havia acontecido. E então viu meu bisavô pendurado por uma corda presa a uma viga. Ela entrou em choque. Tentou ajudá-lo como pôde e correu para cortar a corda rapidamente, mas quando o corpo caiu, atingiu diretamente as tábuas que cobriam o buraco. A madeira se partiu completamente e meu bisavô desapareceu dentro do porão. Minha bisavó saiu da casa gritando, completamente desesperada. Durante vários dias se recusou a voltar para lá. Foi morar temporariamente com uma vizinha enquanto outros familiares tentavam retirar o corpo do porão, porque o buraco era muito mais profundo do que imaginavam. Mas o pior veio depois. Minha bisavó começou a ter as mesmas visões que meu bisavô tinha. No início, acreditou que fosse apenas o trauma de tudo o que havia acontecido. Porém, depois começou a dizer coisas específicas demais. Contava que via o marido refletido nos quadros da casa e parado atrás das pessoas das fotografias. E dizia que ele não estava sozinho.
Ao lado dele existia uma sombra enorme. Uma figura escura que jamais permanecia completamente imóvel. Toda vez que olhava para algum quadro, sentia que algo mudava no instante em que desviava os olhos. Até hoje a casa continua abandonada. E na minha família, ainda existem pessoas que acreditam que tudo começou com aquela folha que meu bisavô encontrou. O mais estranho é que ela nunca mais apareceu. E sinceramente, depois de ouvir tudo o que aconteceu naquele lugar, acho que ninguém tem vontade de procurá-la novamente. Ao terminar a faculdade de veterinária, existia um convênio obrigatório entre a universidade e alguns ranchos afastados da cidade para a realização de estágio. Tecnicamente, eu já tinha sido aprovada em todas as matérias, mas ainda precisava concluir aquele trabalho de campo para finalmente receber meu diploma. O rancho para onde fui enviada era enorme. Havia animais de fazenda por toda parte e também alguns animais domésticos vivendo ao redor da propriedade. Quando cheguei lá, descobri que o lugar era praticamente administrado por 2 homens, que deviam ter entre 70 e 80 anos. Os donos quase nunca apareciam, porque viviam viajando constantemente, então aqueles senhores cuidavam de tudo sozinhos. Pelo que me contavam, eles trabalhavam naquele campo havia décadas, e faziam praticamente todos os procedimentos de maneira extremamente caseira. Castravam cavalos e touros por conta própria, tratavam ferimentos com remédios preparados por eles mesmos e resolviam quase tudo usando métodos antigos que, sinceramente, muitas vezes mais prejudicavam os animais do que ajudavam. Eu imaginei que minha chegada não seria bem recebida, principalmente porque vinha da universidade trazendo técnicas mais modernas, medicamentos novos e outra forma de trabalhar. Mas para minha surpresa aconteceu exatamente o contrário. Eles foram bastante receptivos, ouviam minhas sugestões e até me pediam conselhos sobre antibióticos ou tratamentos para determinadas infecções. A época em que mais tive trabalho foi durante os partos, especialmente das ovelhas e vacas. Foi então que os 2 me contaram que há anos enfrentavam problemas muito estranhos com os filhotes. Muitos já nasciam mortos, e os que sobreviviam apresentavam deformidades extremamente graves. Quando ouvi aquilo, achei que eles estavam exagerando. Perguntei se tinham fotos ou algum tipo de registro, mas os 2 apenas riram e disseram que não precisavam de fotografias, porque guardavam as amostras em um dos celeiros. Quando entrei naquele lugar, senti algo muito parecido com a sensação de entrar em um museu da morte. Havia crânios de vacas deformadas presos uns aos outros pelos ossos frontais e restos de animais conservados dentro de frascos cheios de um líquido que imaginei ser formol. Isso embora, honestamente, eu nunca tenha chegado perto o suficiente para confirmar. Algumas crias tinham 5 patas. Outras haviam nascido sem cauda, com 2 focinhos ou com os órgãos completamente expostos. Também existiam frascos cheios de tecidos e partes de animais que preferi nem perguntar o que eram. O nível de detalhe com que tudo aquilo havia sido preservado me causou um desconforto imediato. Fiquei observando por alguns segundos antes de começar a fazer perguntas, porque eu precisava entender onde estava trabalhando de verdade. Expliquei que muitas daquelas deformações poderiam ter origem genética ou estar relacionadas a algum problema ambiental. Talvez algo na água ou no solo. Quando mencionei isso, os 2 trocaram um olhar estranho e um deles respondeu algo que nunca mais consegui esquecer. Ele disse que a Terra estava doente. Perguntei o que exatamente queria dizer com aquilo, e então me explicaram que anos antes meteoritos haviam caído em diferentes áreas próximas ao rancho. Segundo eles, era justamente por isso que os donos viajavam tanto. Desde aquelas quedas, haviam se tornado obcecados pelas pedras que vinham do céu. Disseram também que depois dos impactos,
começaram a surgir as deformidades e os comportamentos estranhos nos animais. A maneira como falavam não parecia superstição de interior. Parecia convicção absoluta. Pedi os nomes dos donos para pesquisar mais tarde, e eles os anotaram em um pedaço de papel. Depois tentei tranquilizá-los, dizendo que talvez a melhor solução fosse separar parte do rebanho, levar as fêmeas prenhas para outra área e monitorar melhor os nascimentos para evitar que aqueles casos continuassem acontecendo. O estágio incluía hospedagem dentro da propriedade, então eu dormia em uma pequena casa afastada do restante do campo. Não havia internet, mas o sinal do celular era suficiente para usar os dados móveis e conectar meu notebook. Naquela mesma noite pesquisei os nomes dos proprietários. Foi aí que percebi que aquele lugar não era um rancho comum. Havia muitas fotos deles na internet, mas eles não eram conhecidos pela criação de animais nem pelo negócio agropecuário. Eram conhecidos pelas quedas de meteoritos e pelas criaturas que supostamente surgiam deles. Segundo a teoria daqueles homens, os meteoritos não caíam por acaso. Eles acreditavam que algo viajava dentro das pedras. Uma espécie de organismo ou entidade que contaminava a terra onde o impacto acontecia. Depois disso, quando os animais comiam o pasto ou bebiam água daquela região, os filhotes começavam a nascer deformados porque, na verdade, estariam evoluindo para se transformar em outra coisa. Muita gente os chamava de mentirosos ou charlatões, mas eles insistiam que tudo aquilo era real. Sinceramente, eu não dei muita importância no começo. Achei que eram apenas pessoas obcecadas por teorias estranhas e continuei trabalhando normalmente. Durante a primeira semana, tudo pareceu relativamente tranquilo. Até que certa noite precisei ajudar uma labradora que estava tendo dificuldades para parir. Todos os filhotes nasceram mortos. Eram deformados. Alguns nem sequer pareciam cães completos. Depois disso, tentei convencer a mim mesma de que ainda poderia ser coincidência. Mas alguns dias mais tarde, uma égua deu à luz um potro sem cabeça. O pior de tudo é que ele não morreu durante o parto. Precisaram sacrificá-lo. Foi naquele momento que comecei a sentir medo de verdade. Tirei fotografias, coletei amostras e enviei e-mails para professores e especialistas, explicando tudo o que estava acontecendo. Eu precisava que alguém me dissesse que existia uma explicação lógica para aquilo. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde entrei na casa principal do rancho quando não havia ninguém por perto. Eu tinha ouvido barulhos do lado de fora e imaginei que algum animal pudesse ter entrado. Antes de abrir a porta, chamei várias vezes, mas ninguém respondeu. Então entrei. E foi aí que eu vi aquilo. Havia alguma coisa acorrentada dentro de um dos quartos. No primeiro instante pensei que fosse uma pessoa deformada, e quando aquilo se mexeu senti minhas pernas fraquejarem. Era um garoto, ou pelo menos tinha uma forma humana. Possuía patas de cabra, a pele coberta de queimaduras e o rosto completamente deformado. As feições pareciam misturadas de um jeito impossível de descrever. Ele chorava enquanto emitia sons horríveis, como se tentasse falar alguma coisa, mas não conseguisse. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Talvez alguns segundos. Talvez mais. Só consegui reagir quando aquela coisa levantou a cabeça. Ela olhou diretamente nos meus olhos. E eu corri. Voltei para minha hospedagem, peguei todas as minhas coisas e fui embora naquela mesma noite. Não avisei ninguém. Não falei com ninguém. E nunca mais voltei. O mais estranho é que eles também nunca tentaram me procurar ou entrar em contato comigo depois disso. Dias depois comecei a receber respostas dos especialistas para quem havia enviado as fotos e amostras. Alguns disseram que aquilo poderia ser contagioso
ou estar relacionado a algum tipo de contaminação biológica extremamente perigosa. Foi nesse momento que entrei em desespero. Durante semanas eu havia comido a comida preparada naquele lugar. Tinha bebido água do rancho e convivido diariamente com aqueles animais. Fiz exames de todo tipo e até hoje todos deram normais. Aparentemente não tenho nada. Mesmo assim, desde então vivo com um medo constante. Nunca tive filhos. E nunca quis ter. Porque embora os médicos digam que estou bem, existe uma parte de mim que ainda se lembra daquilo que vi acorrentado naquele quarto. E honestamente não sei se conseguiria suportar a ideia de que algo assim pudesse nascer por minha culpa algum dia.